O jurista Ives Gandra Martins relatou que foi questionado por um cidadão sobre a situação do direito no Brasil, onde pessoas recebem tratamento muito diferente do judiciário, conforme suas preferências ideológicas. O jurista relatou: um cidadão me procurou e me colocou a seguinte questão: o Supremo perdoou em bilhões de reais todos aqueles que confessaram ser corruptos. Não só soltou os que estavam presos, como aqueles que tinham dívidas foram liberados de pagá-las ao erário brasileiro. Por outro lado, esses que confessaram e cujos problemas foram colocados na jurisdição da Suíça e dos Estados Unidos, nenhum daqueles acordos de leniência foi eliminado. E a Petrobras pagou uma verdadeira fortuna para os acionistas americanos que entenderam que houve corrupção na Petrobras. Ives Gandra Martins expôs: temos a seguinte situação: aqueles que foram condenados à prisão estão soltos, aqueles que confessaram corrupção estão soltos. Por outro lado, uma senhora que apenas com batom colocou dizeres em uma estátua na Praça dos Três Poderes está condenada a muitos anos, como quase todos a 17 anos de prisão, quando, na verdade, fizeram uma quebradeira, semelhante àquela que as pessoas do PT e do MST, que invadiram no governo Temer o Congresso Nacional, também fizeram e não foram presos. O jurista relatou. Ele me perguntou: doutor, que país é esse que solta os corruptos e prende pessoas desarmadas como se tivessem dado golpes e condena a 17 anos uma senhora que apenas desenhou com batom? E confesso aos senhores, eu não soube responder. Como explicar que corruptores e corruptos que confessaram a corrupção estejam soltos e pessoas desarmadas estejam presas por 17 anos como se tivessem condições de dar um golpe sem nenhuma arma? Ives Gandra Martins acrescentou: confesso, esse cidadão que eu desconheço e que me abordou à saída da missa, a resposta que eu lhe dei foi: também não sei responder. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa,
que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje eu estou afônico, por isso farei um rápido pronunciamento sobre uma questão que me foi proposta ontem eu saí da missa. Nesta ocasião, um cidadão me procurou, me criticando por fazer críticas ao Supremo, mas elogiar os ministros do Supremo. E me colocou a seguinte questão: o Supremo perdoou em bilhões de reais todos aqueles que confessaram ser corruptos. Não só soltou, estão presos, como aqueles que tinham dívidas prometidas pagar foram livres de pagá-las ao numerário brasileiro. Por outro lado, esses que confessaram e cujos problemas foram colocados na jurisdição da Suíça e dos Estados Unidos, nenhum daqueles acordos de leniência foram eliminados. E a Petrobras pagou uma verdadeira fortuna para os acionistas americanos que entenderam que houvera corrupção na Petrobras. Então nós temos a seguinte situação: aqueles que foram condenados à prisão estão soltos, aqueles que confessaram que tinham sido corruptos estão soltos, ou corruptores, porque corruptos estavam no governo. E a esta altura, por razões processuais, estão livres da prisão. Por outro lado, uma senhora que apenas com batom colocou dizeres numa estátua na Praça dos Três Poderes, ela está condenada há muitos anos, e quase todos, a 17 anos de prisão, quando na verdade fizeram uma quebradeira semelhante àquela que as pessoas
do PT e do MST que invadiram o governo Temer. O Congresso Nacional também fizeram. O Congresso Nacional não foram presos. Então ele me perguntou: doutor, que país é este que solta os corruptos e prendem pessoas desarmadas como se tivessem dado golpes e condena a 17 anos a senhora que apenas desenhou com um batom por ser cabeleireira? E confesso aos senhores que, criticado por elogiar os ministros do Supremo, apesar de nunca ter transigido nas minhas convicções da interpretação da Constituição, eu não soube responder. Como explicar que corruptores e corruptos que confessaram a corrupção estejam soltos e pessoas desarmadas estejam presas por 17 anos, como se tivessem condições de dar um golpe sem nenhuma arma? Isto eu deixo aqueles que são os meus seguidores para responder, porque confesso, para este cidadão que eu desconheço, que não conheço o seu nome e que me abordou à saída da missa, a resposta que eu lhe dei foi: também não sei responder.